Como fazer amigurumi? Aprenda essa arte que é um sucesso. Provavelmente você já viu por aí os pequenos bonequinhos de crochê, que são uma febre na decoração infantil e até mesmo entre os adultos. O nome dessas fofuras é amigurumi, que em japonês significa bichinhos de crochê. Os amigurumis são como peças de feltro ou pelúcia, revestidas por uma manta de crochê feita à mão. À primeira vista pode parecer um trabalho complicado, mas como tudo na vida, basta um pouquinho de persistência e muita prática para alcançar a perfeição. Se você já tem alguma experiência com crochê ou tricô, com certeza vai ter mais facilidade para fazer os bichinhos. Nesse vídeo, vamos solucionar todas as dúvidas e te ensinar como fazer amigurumi. Se você nunca fez uma peça de crochê, não se preocupe, no final do vídeo, irei deixar um link na descrição, que irá facilitar muito para você aprender. Vamos lá! Como fazer amigurumi, tudo o que você precisa saber. Antes de começar a falar sobre as técnicas e materiais necessários para fazer amigurumi, você precisa saber que suas primeiras pecinhas provavelmente não vão sair muito bem como desejado. É natural que nas primeiras vezes você se perca nos pontinhos e o boneco fique um pouquinho torto. Mas não se desespere. Isso é bem comum, principalmente quando o assunto é crochê, não é? Com o tempo você vai ficar cada vez mais habilidosa e rápida com as agulhas. E com certeza não vais se arrepender, afinal, os amigurumis são peças lindas, que podem te render uma bela graninha no final do mês. Como fazer amigurumi? Para começar a aprender a arte do amigurumi, vamos começar pelo ponto base da maioria das peças. Pegue papel e caneta, para anotar todas as dicas, que vamos dar a seguir. Pontos de crochê. O ponto de crochê mais comum, para fazer amigurumi é o ponto correntinha. Se você já fez crochê alguma vez na vida, sabe que esse é um dos pontos mais simples de se fazer. Ele é como uma trancinha de cabelo, e é um ponto ideal para iniciantes. Na hora de fazer as correntes, você pode escolher usar o ponto mais aberto ou mais fechadinho. Tudo isso vai depender do tamanho da agulha, e também da espessura da linha, mas vamos falar disso daqui a pouco. Agora você vai aprender passo a passo, como fazer o ponto correntinha. Pegue uma linha ou lã, que tiver sobrando por aí, e faça o teste junto com a gente. Se errar, desfaça o ponto e comece de novo. 1. Estique a ponta da linha e faça uma volta. 2. Depois, passe 2 dedos por dentro da voltinha e puxe a linha, criando um nó. 3. Encaixe a agulha dentro da voltinha e puxe a linha, até que o nó fique rente à agulha, como mostra a foto. 4. Posicione o ganchinho da agulha de frente para você, e segure a linha entre os dedos, como mostra a foto. Passe a agulha por baixo e lace a linha puxando para dentro do nó. 5. O ponto corrente segue assim. Você laça a linha por baixo e puxa para dentro do nó, e assim por diante. Simples, né? Esse é o ponto mais básico para fazer qualquer amigurumi. Quanto mais você treinar, mais fluido o seu ponto corrente vai ficar. Com o tempo você vai ver que já quase não erra mais, e o processo vai ficar muito mais rápido. Agora que você já sabe como fazer a correntinha de crochê, o próximo passo é aprender como fazer uma bolinha com o ponto corrente. O formato do amigurumi já é naturalmente arredondado, por isso, esse passo a passo é essencial para começar. Se você não sabe fazer, entre no link na descrição, lá você terá acesso a mais de 40 videoaulas. Materiais básicos. Linhas. A escolha da linha é sem dúvidas a etapa mais importante antes de começar os pontos do amigurumi. No começo, quando você ainda não tem tanta experiência, o ideal é escolher uma linha mais grossa. Como os pontos são pequenos, é legal que você consiga enxergar todo o trabalho. A linha mais grossa vai facilitar esse processo, e também os movimentos da mão na hora de fazer o crochê. Outra dica legal é investir nas linhas claras para as primeiras peças. Isso porque com a linha mais clara, fica mais fácil contar os pontos, casa e fileiras que você já fez, evitando se perder no meio do processo. Sempre escolha linha 100% algodão, como a linha Duna, que tem uma espessura média ideal para começar. Agulhas. Normalmente o próprio pacote de linha indica o tamanho ideal de agulha para o trabalho, mas essa indicação não precisa ser seguida à risca.
Antes de qualquer coisa, escolha uma agulha que fique confortável na sua mão. Afinal, o trabalho em crochê demanda inúmeros pontinhos, e uma agulha ruim pode machucar seus dedos. Para pessoas com tendinite, é indicado usar agulhas de metal com o cabo revestido em borracha ou plástico. Além de dar muito mais conforto para os dedos, o cabo vai facilitar a pegada e agilizar o processo. Outra coisa muito importante, que você precisa saber antes de comprar uma agulha, é que o tamanho dela e a espessura da linha determinam o tamanho da peça. A linha mais grossa deixa a peça mais volumosa por si só, e com a ajuda de uma agulha grande, cria espaços maiores entre os pontos. Já a agulha menor, deixa os pontos mais juntinhos. Veja abaixo duas bolinhas feitas com o mesmo número de pontos. A bolinha maior, na cor roxa, foi feita com a linha Duna e agulha de 2,5 mm. Já na bolinha amarela, foi usada a linha Zane, que é bem mais fina, com a agulha de 1,5 mm. Para começar, o tamanho ideal é 2,5 mm. Mas se possível, tenha duas agulhas de tamanhos opostos em casa. Isso vai te dar mais possibilidades na hora de criar. Enchimentos. Os bichinhos de crochê precisam ser preenchidos com um material bem leve e fofinho. A maioria dos artesãos prefere usar a fibra siliconada, que é um material barato. A fibra siliconada é muito usada para encher almofadas, e principalmente no artesanato em feltro. No mercado você também encontra a fibra seca. É fácil notar a diferença entre as duas já no toque. A siliconada é o que chamamos de fibra 100% virgem. Ela é mais soltinha e muito mais macia que a seca. A fibra de silicone vai deixar o seu amigurumi muito mais fofinho. Além do enchimento em fibra, você pode usar a própria lã para preencher seus bichinhos. Sabe aqueles pedacinhos e pontinhas que vão sobrando durante o trabalho? Vá guardando todos eles num potinho e, com o tempo, você vai ter lã suficiente para encher um amigurumi inteiro. Detalhes e olhinhos. Na hora de enfeitar seus bichinhos, ou criar os olhinhos para seus amigurumis, você pode viajar nas opções. Os mais comuns são os olhinhos muito usados para as bonecas em feltro, que são meia pérolas pretas com a base reta. Para aplicar na peça de crochê você pode usar cola universal para artesanato. Você encontra essas bolinhas pretas de vários tamanhos em qualquer armarinho. Existem também os olhos com pino de segurança, que são aquelas bolinhas pretas com uma pequena pontinha que lembra um parafuso. Ao contrário da meia pérola, você não precisa colar por cima do crochê, e sim atarrachar o cabinho para dentro do enchimento e encaixar numa porquinha de plástico, que já vem com os olhos. Se estiver fazendo um bichinho para uma criança, essa é a melhor opção, porque os olhos ficam bem fixos na peça, e não corre o risco dela conseguir tirar. Você pode usar também as clássicas miçangas, pode pregar botões e também pode criar os olhinhos com retalhos de feltro. Basta cortar as bolinhas nas cores e tamanhos que preferir, e fixar com cola universal. Gostou do vídeo? Deixa o like, e mande nos comentários as dúvidas que irei responder assim que possível. Deixei esse super bônus para vocês no primeiro link da descrição, ou no primeiro comentário. Se você ainda está com dificuldades para aprender, ele vai ser o degrau mais importante para você começar a fazer seus amigurumis.